Caríssimos irmãos e irmãs, boa tarde. Espero que todos estejam bem neste final de semana. Neste domingo passado tivemos a Epifania do Senhor, a Epifania, o Evangelho que tratou da visita dos 3 reis magos a Jesus, dos presentes que Jesus recebeu, de todas as coisas que os 3 reis magos tiveram, os desafios que eles tiveram para vir ao encontro de Jesus. Hoje, o Evangelho fala sobre o batismo de Jesus. Hoje é festa na igreja. Hoje é o dia do batismo do Senhor. Então vamos iniciar a nossa partilha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E atentos acompanhemos o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João pregava às multidões, se vestia com uma cor de pele de caramelo e usava um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel silvestre. Depois de mim vai chegar alguém mais forte do que eu, dizia João. Eu não sou digno sequer de abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu batizarei vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. Nesses dias, Jesus chegou de Nazaré para a Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que Jesus saiu da água, viu do céu se rasgando, e o Espírito como pomba desceu sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és meu filho amado, em ti encontro o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, eu espero que vocês tenham passado bem esses dias que nós tivemos aí longe. Não gravei, acabei esquecendo de fazer as gravações das partilhas da palavra desses últimos dias, mas nesse ano, primeiro eu desejo a todos um ótimo ano, um feliz ano novo, um excelentíssimo Natal, atrasado, mas espero que todos tiverem um excelentíssimo Natal. E hoje o Evangelho nos fala da vinda de Jesus, da purificação de Jesus. Jesus que se fez homem e assumiu a humanidade dele e resolveu se banhar no Rio Jordão, conforme a tradição da igreja. João Batista batizava as pessoas com água, o batismo no Rio Jordão, quem já viu na internet ou quem teve a experiência, eu acho que isso é uma coisa meio difícil, mas quem já teve experiência de ir lá sabe que para você batizar uma pessoa no Rio Jordão, você mergulha a pessoa dentro do rio. E era mais ou menos assim que funcionava o batismo, Aí eu já posso pôr o primeiro ponto. Jesus, ele foi ao batismo no Rio Jordão. Vocês acham que Jesus merecia, que Jesus precisava ir ao batismo, que Jesus precisava ir lá? Como ele, o Filho de Deus, ele podia muito bem virar e falar: não preciso ir lá, eu sou filho de Deus. Mas ele foi, ele assumiu-se como humanidade, desde quando ele nasceu até quando ele foi crucificado. Ele se assumiu na humanidade e ele se sentiu no compromisso de ir lá, se batizar no Rio Jordão, conforme está escrito na lei. Então Jesus vai, e ele encontra João Batista, e eu acho que essa é uma das partes mais bonitas que não está descrito aqui na Bíblia. Mas no Evangelho do Liturgia Diária está descrito que quando ele encontra João Batista,
João Batista exclama: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o qual a quem eu estava falando. João Batista não teve medo de pregar a palavra adiante, de passar a palavra adiante. Então, Jesus foi ao encontro dele. Jesus foi ao encontro como eu falei em vídeos anteriores, da voz que clama no deserto, né? Do João Batista. E ele foi ao encontro do João não só para batizar, mas também para poder para ver um dos profetas que estava falando sobre a vinda de Deus, sobre a vinda do Altíssimo para a terra. Então, veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu agrado. Será que a gente está sendo filho amado para Deus? Veja bem, Jesus, ele era humanamente e divinamente Deus. Ele era homem e espírito. Então é por isso que nós não conseguimos ser igual a ele. Muito errado, muito pelo contrário. A gente consegue não ser como Jesus. Ser como Jesus é até impossível. Mas seguir os passos dele, como o Padre Zezinho fala numa música: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, para chegar no fim do dia e saber que você dormiria muito mais feliz. E isso acontece de verdade. Porque Deus nos ama. Deus nos ama e Ele diz isso nesse Evangelho. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu agrado. Ele não estava falando isso só para Jesus. Porque Jesus era filho dele, sim. Mas ele estava falando isso para todos. Para João Batista, que purificou Jesus. Para aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. E ele fala isso até nos dias de hoje. Para todos os que estão seguindo os passos de Deus, Deus fala: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu agrado. Mas quando a gente desvia, quando a gente procura o caminho mais fácil, aí Deus não fala. Por que Deus não... Por que a gente às vezes espera por Deus, mas Ele não fala nada? Porque muitas das vezes a gente está indo por caminhos errados, a gente está desviando a nossa palavra. Esse é o momento de a gente parar e pensar: não, peraí, mas será que eu estou indo no caminho certo? João podia muito bem, porque João é mais velho que Jesus. Ele podia muito bem falar: não, eu sou o Cristo, eu sou aquele que vocês procuravam. Mas não, João ficou quieto. E muito pelo contrário do que o povo pensava, João disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai os seus caminhos, pois eis que vem o Senhor dos Senhores. João não teve medo de proclamar a palavra de Deus. Aí vem o segundo ponto. Será que a gente está tendo coragem para falar da forma certa como Jesus é, como Jesus era, como Jesus foi, como Jesus sempre será? Será que a gente está tendo o jeito certo para proclamar o Evangelho? Mas tem alguns que falam isso. Mas quem proclama o Evangelho é só o padre. Não, a gente também pode fazer a proclamação do Evangelho. A gente só não faz a homilia. Quem faz a homilia é o padre. Quem faz a partilha da palavra somos todos nós. E a partilha da palavra, coisa essa que eu estou fazendo, é uma forma de você passar um pouco de Deus, passar um pouco de Cristo para o outro. Olha que legal. Olha que legal você falar para uma pessoa: vem cá,
Deixa eu compartilhar um pouco do Espírito Santo para você. É até leve, né? Até gostoso. Mas muitas das vezes a gente se desvia de Deus. E aí Deus nos abandona. Não, Ele não nos abandona. Ele fica do nosso lado. Mas como o padre disse na missa da Epifania, Padre Rafael, ele disse que quando a gente se afasta, quando a gente se retira do caminho de Deus, que a gente procura o caminho mais fácil, é como se uma nuvem cobrisse a nossa cabeça. É como se uma nuvem cobrisse os nossos caminhos e a gente não consegue ver a estrela que era Deus. Eu não sou digno de abaixar e desamarrar as suas sandálias, dizia João. Eu batizo vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. João Batista não tinha medo. Repetindo, João Batista não tinha medo de falar de Deus. Será que ele sabia do destino dele? Não. Porque com certeza, se ele soubesse do destino dele, eu tenho certeza que se ele soubesse do destino dele, ele teria enlouquecido. Mas ele sabia que a hora dele tinha chegado. Se João Batista não era digno de abaixar e desamarrar as suas sandálias, veja bem, João Batista se humilhava. João Batista se abaixava perto de Deus. João Batista não tratava Jesus como uma pessoa trata a outra nos dias de hoje. João Batista se abaixava, se humilhava como um escravo. Será que a gente está sendo assim na igreja? E eu falo do jeito que muitos vão entender. Será que a gente está se abaixando para ouvir o outro? Para ouvir o que o outro tem a dizer? Porque querendo ou não, se a igreja é Deus, Deus se manifesta dentro da igreja e Ele manda o Espírito Santo. E muitas das vezes a gente tem aquelas ideias que ninguém apoia, mas é uma ideia boa. Como será que tá? Será que a gente entende a opinião do outro? Será que a gente se abaixa para ver o que o outro tem a falar? Segundo ponto que eu posso tirar disso aqui. Eu não sou digno de abaixar para desamarrar as sandálias. Ele se humilhava. Para tratar o outro bem. Como a gente tem feito para tratar o outro bem? A gente tem se colocado no primeiro lugar ou a gente tem se rebaixado para o último? Jesus dizia: os últimos serão os primeiros. Os humildes serão exaltados. Será que a gente está sendo o último ou a gente quer ser o primeiro? Fica aí a reflexão. Que a palavra de Deus nos ajude a entender um pouco mais dos caminhos de Cristo, dos caminhos que Jesus quer nos passar. Que nesse mês de janeiro a gente tenha mais paz no coração, mais amor, mais afeto. Rezemos juntos.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que esta bênção cubra a todos que estão precisando, e a todos nós também. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós, sobre todas as nossas famílias, sobre todos aqueles que estão precisando da sua bênção, Senhor. Sobre todos nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nesse resto de hoje, fique na paz e na alegria de Deus.